profissionais da educação da Rede Municipal de Araçatuba. Hoje nós vamos conversar com a doutora Heloísa. A doutora Heloísa é infectologista, atua aqui no nosso município e nós vamos falar um pouquinho com ela sobre a síndrome mão-pé-boca. Então nós vamos ouvir um pouquinho a doutora para a gente ter uma fala alinhada, para a gente ter informações seguras sobre essa síndrome. Obrigada, doutora, por ter nos atendido. Eu queria primeiro perguntar para você como é que dentro da escola uma criança passa para outra síndrome do mão-pé-boca. É fácil acontecer isso? É bem fácil, principalmente quando a gente está falando de crianças pequenas, né, de crianças menores, exatamente. Então é bem fácil, sim. A transmissão aí do vírus é uma doença viral, né? A transmissão do vírus ela pode se fazer a partir do que a gente chama de contato direto ou indireto. E o vírus, o meio de transporte dele, vamos dizer assim, ele se faz por secreções respiratórias, né? Ou através das fezes. Uhum. Então, a gente pensando um exemplo de contágio direto, né? Nós falando muito perto uma da outra, por exemplo, sem o uso de máscara, o que é bem comum em crianças menores, principalmente no ambiente escolar, também no ambiente escolar. Então, dessa forma, eu entro em contato com o vírus, que a partir da deglutição do vírus é que se desenvolve todo o aspecto da doença. E a outra forma indireta, a gente fala que também é muito importante no ambiente pré-escolar, daí no berçário, né? É a transmissão a partir do contato com as fezes. Então, veja, para eu ter transmissão no contato com as fezes, eu preciso ter contato com as fezes e levar a mão à boca. E por isso a gente fala que isso tem relação com o hábito de higiene. É verdade que às vezes é difícil ter todas as medidas na ponta da língua todo o tempo, né? É difícil às vezes manter isso num ambiente de criança que é imprevisível e bastante corrido. Mas isso vem, a gente traz aí o lembrete daquilo que a gente já conversou no passado, quando começou a falar sobre Covid, que é a importância de manter as mesmas medidas sempre. Não é porque diminuiu o número de casos que daí, então aí agora eu não preciso mais higienizar as minhas mãos. Isso é necessário, tá? Então, antes de trocar as fraldas, tenho que higienizar as mãos, depois de trocar as fraldas e antes de me alimentar. O profissional que pensa que a criança esteja infectada, já surgem as bolinhas ou tem alguma coisa antes das bolinhas para identificar? Primeiro a gente precisa falar sobre a questão do período de incubação, que é o fato de que a gente ainda não tem nenhuma manifestação clínica, mas a gente já está infectado e transmitindo. E isso pode durar em torno de 3 a 6 dias, mais comum em torno de 3 a 4 dias. Então, a criança ela já está, ou o paciente, porque não precisa ser só criança, a maioria é composta por crianças de até 5 a 7 anos. Então, por isso que a gente acaba falando criança na prática, né? Porque é a grande maioria. Então, a criança ou o paciente que esteja infectado, ele já transmite alguns dias antes. O início de sintomas, ele geralmente se dá por prostração, febre baixa, e aí logo na sequência vem as bolinhas. Vou explicar mais ou menos em linhas gerais, né? O vírus ele vai entrar no nosso organismo pela boca. Ele tem predileção por um tecido linfóide, que são tecidos de defesa que ficam na garganta. Aí já pode começar a dor de garganta pela reação local. E que ficam no intestino, numa parte do intestino que é o intestino delgado. Depois disso ele vai para os linfonodos, que a população chama de íngua, regionais mais próximos, né? Então a gente pode até perceber aumento de linfonodo eventualmente. E aí depois ele vai se alojar em tecidos. Os tecidos mais frequentes são mucosa, e aí a gente tem que lembrar da boca, e mão e pé. Outro lugar frequente de pele para ser acometido é a genitália e as nádegas. O vírus pode infectar outros tecidos, acometer outros tecidos, mas isso é bem menos comum.
E aí, a partir daí, então, é que vem realmente as lesões. Então, tem todo o trajeto e nesse aspecto dói a garganta, febre, prostração, e aí depois vem as lesões em boca, mão e pé. Então, tem alguns sintomas aí, doutora, né, que a prostração, né, a febre, que são sintomas também da Covid. Mas aí tem algum outro que seja específico do mão, pé, boca, pra gente não ficar muito confuso, ou tem que esperar as bolinhas? Seria isso mesmo? A gente sempre vai avaliar o cenário, a gente fala epidemiológico, né? O nosso cenário epidemiológico, ele está para essas duas coisas e, eventualmente, as manifestações iniciais, a gente pode pensar até em dengue, por exemplo. Vários, né? Então, eu tô com dor no corpo, se é uma criança um pouquinho maior que consegue explicar o que está sentindo, a gente vê a febre. Então, a questão é que as doenças, principalmente as virais, elas comumente apresentam as mesmas manifestações, que é prostração e febre. Então, lugar de criança ou pessoa com febre é em casa, né? Assim, a gente tem que se hidratar, tem que procurar fazer o repouso relativo o máximo possível, justamente para se recuperar mais rápido. Depois que as lesões surgem, se for aquela síndrome clássica, é mais fácil identificar. Entendi. Porque as lesões são em mão e pé, e aí isso diferencia bastante de outras lesões, os aspectos. Ela tende a ser um pouquinho ovalada, a gente fala como um grão de arroz. E elas são pápulas, bolinhas mais endurecidas que depois acabam se ferindo, né? Aí pode virar úlcera. Na boca, a gente vê com mais frequência são as vesículas, pequenas bolinhas que depois ulceram também. Característica, não coça nem dói enquanto eu tenho bolinhas nas mãos e nos pés, elas estão íntegras. Depois, virando úlcera, isso pode doer. Na boca é praticamente impossível não doer, né? E daí vem a dificuldade, por exemplo, de ingerir líquidos pelo próprio desconforto. Então começou com a febre, até porque nós estamos aí também com os alertas para o Covid, já é um sinal para a gente tratar do que a gente precisa, ficar resguardado, separado, isolado, né? É importante que a criança esteja isolada. Foi esse o recado que nós demos para as famílias no vídeo, as famílias, né, doutora? Exatamente. É importante passar por atendimento para a gente tentar entender o que acontece com esse paciente ou com essa criança, quais são as maiores probabilidades, fazer avaliação clínica. E é importante que ela fique em casa pelo período aí que o médico vai recomendar, mas no caso de mão, pé, boca, em geral é por pelo menos 7 dias. Tá. E aí você falou que ela acomete as crianças, mas não somente as crianças, os adultos também podem, mas como que pode ser a transmissibilidade? É bem improvável que o adulto transmita, porque é improvável que ele se infecte. Mas uma vez infectado, ele pode sim transmitir. Agora, a questão do potencial de transmissão num adulto, ele acaba às vezes sendo um pouco menor, porque primeiro que a gente usa máscara, ou tem usado na maioria das vezes, segundo que a gente entende o que é a etiqueta respiratória, ou deveria entender de higienizar as mãos e depois que se espirrar, qualquer coisa diferente. E também porque as fezes já não estão em contato tão aberto, assim, tão exposto, né? Sim. Então, é improvável a transmissão, mas não dá para descartar. Ainda falando em transmissão, a gente falou aqui que, olha, em torno de pelo menos 7 dias de afastamento. Esse é o período para a criança se recuperar, para o paciente se recuperar, se manter hidratado, mas também é o período mais crítico para a transmissão. Embora o vírus, principalmente nas fezes, ele possa se fazer presente por semanas aí. Então, uma vez que a criança retorne às suas atividades, é importante manter as medidas a rigor. Sim. Essas medidas de higienização, elas têm que ser mantidas a rigor. Então, na prática, não importa quem é doente, ou quem estava doente, ou quem vai ficar doente, né? Porque às vezes ela ainda está ainda sem sintoma, mas já infectada. Então, como eu não sei se está transmitindo ou não, o cuidado ele tem que ser muito rigoroso enquanto a criança
as crianças estão na escola com relação a essa questão de higiene. E aí dentro do ambiente escolar, por exemplo, brinquedo, livrinhos, né? Esses objetos também são meios de contágio. É muito difícil, né? A gente está numa cultura agora de repensar algumas práticas, né? Então, porque tudo sempre foi muito compartilhado e que às vezes faz até parte do aprendizado da criança, de compartilhar, né? Principalmente na educação infantil, que é o público-alvo, exatamente. Né? E a própria falta de recurso, às vezes, de uma criança ou de outra, isso também... Enfim, a gente tem essa cultura até então, mas que pouco a pouco ela vai sendo reconsiderada, a gente vai pensando em alternativas, porque esse sim é um veículo potencial de transmissão. Então, a criança vai lá, morde, e a outra vai lá e põe na boca também. E aí a gente segue perpetuando a transmissão. Você tem alguma coisa específica para as escolas, né? A gente falou para as famílias, né, nos cuidados da hidratação da criança, do isolamento e da higiene. A escola seria basicamente os mesmos alertas? Isso é assim, criança doente deve passar em atendimento e respeitar o tempo de atestado para diminuir o risco de transmissão. A questão da higiene, ela é muito... vou frisar essa questão na troca de fraldas, de usar álcool gel ou lavar muito bem as mãos com água e sabão. Antes e depois da troca de fralda. A superfície também tem que ser higienizada, principalmente nesse ambiente de troca de fralda, mas em todos. E coisas que eventualmente possam ser compartilhadas e que vão à boca, né? Isso é muito importante para a gente tentar diminuir o risco de transmissão. Deixar quem está doentinho em casa, sob os cuidados, né, dos familiares, para poder ter a hidratação adequada. E dentro da escola, não tendo ninguém com sintomas, a gente ainda não sabe quem está transmitindo ou não. E aí, portanto, também manter o ambiente como se tivesse alguém doentinho lá dentro. Sim. Então, com esses cuidados de higiene. A gente vê algumas recorrências aí do que a gente já estava ouvindo bastante no Covid, né? Pode transmitir sem estar com sintoma, né? É a questão do vírus, né, doutor? O vírus se comporta... A vida dele é exatamente essa natureza, né? Exatamente, essa é a dinâmica, é a dinâmica das doenças infecciosas, né? Infecto-contagiosas, na verdade. O que muda nesse sentido é que às vezes o período aí que a gente tem de incubação é maior ou menor, né? Transmite com mais intensidade ou menos, mas a gente sabe que nas doenças infecto-contagiosas em geral, isso acontece. O que chama atenção no vírus, que é o Coxsackie vírus, da síndrome mão-pé-boca, é o fato dele continuar transmitindo, ou poder continuar transmitindo por semanas após a melhora dos sintomas. Então, isso facilita muito a perpetuação do vírus no ambiente, nos pacientes em geral, nas crianças, e a transmissão, né? Por isso que a higiene, então, é o ponto-chave. Um ponto-chave para a gente conseguir eliminar qualquer risco, né? Porque às vezes a criança já está em condições de frequentar, tá boa, mas ela continua transmitindo, então a higiene tem que ser mantida rigorosamente, né? E chamar atenção para que não haja diferenciação. A criança volta com as atividades, né? Sem risco de colocá-la em exposição porque agora o cuidado vai ser diferente. Não, ela volta para a rotina. O que não pode mudar é o nosso cuidado, que tem que ser exemplar em todas as situações, né? Tá certo. Mais alguma coisa que te recorre? Alguma questão importante para as equipes escolares? Não, eu acho que é isso. Acho que a gente aprendeu muito com a Covid, com muita... Sim, a duras penas. A duras penas. Até ouvindo você, eu já falo, bom, essa coisa aí de pegar antes, é sintomático, a gente já está com algum vocabulário desenvolvido, né? Exatamente, tudo foi sendo... É só pôr em prática. A gente foi digerindo bastante esses conceitos, né, ao longo do tempo, e se a gente for ver, mesmo não sendo aí uma doença respiratória predominantemente, né, o aspecto, ele é muito parecido, é o aspecto de prevenção. Quando eu não tenho tratamento medicamentoso, o que eu tenho é que a gente fala quebrar a cadeia de transmissão.
Não é fácil, né? A gente fala como se a higiene, como se fosse simples e os outros não fizessem. Não é fácil, é extremamente complexo. Isso requer também a gente ter a rotina de higienização de tudo, redobrar medidas, se conscientizar, se observar, observar o outro, né? Não é nada fácil esse processo, mas ele tem que ser melhorado a cada dia. Ele nunca é perfeito, mas ele tem que ser melhorado a cada dia, principalmente agora que a gente já tem mais experiência. Tá certo. Então eu quero te agradecer muito, doutora Heloísa, você e a toda a equipe da saúde, né? Essa parceria da educação com a saúde é fundamental, porque cada vez mais a gente entende o quanto é importante que sejam tomadas medidas educativas para que não chegue a esgotar outra ponta, que é a que chega até vocês, né? Então, agradecer a equipe da saúde e também nos colocamos aí à disposição, né, para eventuais parcerias aí, porque a gente sabe que é necessário esse estreitamento, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, então, a todos vocês das equipes escolares e até uma próxima oportunidade.